Olá, sou Esther Pinto, trabalho com orientação e consultoria de carreira e hoje convidei Renata Martins. Ela é nutricionista, especialista em tratamento com idosos e longevidade. Vai falar um pouquinho para nós, então, desses cuidados que devemos ter com a nossa saúde, principalmente alimentar, e para termos uma vida saudável, produtiva, por tantos anos ainda que temos pela frente. Bem-vinda, Renata. Obrigada, então, por ter aceito o meu convite. Obrigada, Esther, por estar aqui, então, gravando esse vídeo e deixando muitas informações importantes aí para os 50 a mais. A gente sabe que essa faixa etária já é uma faixa etária que a gente precisa estar refletindo sobre a nossa alimentação, sobre a nossa prática de exercício físico também, porque já é uma idade que a gente tem uma alteração na composição corporal, alterações fisiológicas e também comportamentais. É uma fase que a gente para refletir também sobre muita coisa. E então é importante rever alguns pontos na alimentação. Eu trouxe aqui 5 dicas, 5 pontos principais que eu acho interessante de ficar de informação, né? Então, como primeiro ponto, eu trago a variabilidade alimentar. Acredito que na hora de escolher o prato, é importante que sejam evitados os alimentos industrializados e que a gente volte mais o foco para os alimentos in natura. Então, aqueles frescos que estão na safra, que os nutrientes estão mais biodisponíveis, até mesmo para compor essa nossa alimentação de uma maneira mais saudável e adequada. Então, sempre consumindo os alimentos frescos, se possível, passar a, a a ir a feiras, né? Então, os alimentos estão mais próximos a gente. E quando compor um prato, pensar que ele deve ter 5 cores diferentes na alimentação. Quanto mais variado, a gente vai ter nutrientes, vitaminas e minerais diferentes que vão compor a nossa alimentação e são importantes. Como segundo passo, eu trago a escolha dos carboidratos complexos, que nada mais são do que os alimentos fontes de fibra. Muito a gente esquece que a fibra faz parte da nossa alimentação, deve fazer parte da nossa alimentação, e a gente acaba escolhendo os carboidratos refinados, como pão simples, massa, arroz branco, e deixando de comer as sementes, só que são todos fontes de fibras, a gente deve buscar as fontes de fibras, que daí são os alimentos integrais, as sementes, escolher, né, pão integral, comer as frutas também, sempre que possível com casca. Isso tudo vai estar contribuindo para no final do nosso dia, a nossa quantidade aí de fibra que a gente deve ingerir, que é de pelo menos 25 gramas ao dia. E a gente vê nas pesquisas que o brasileiro acaba consumindo 10, 15 gramas, ou nem isso, dependendo de quais escolhas alimentares se faz. Como terceiro ponto, logo depois das fibras, quando a gente aumenta a fibra na alimentação, a gente deve ter uma hidratação adequada, porque senão a gente acaba desregulando, né, o nosso intestino. E a hidratação, a gente já sabe aí da mídia, né, que ela é fundamental para a nossa saúde, pois a gente é grande parte composta de água e a gente precisa estar bem hidratado para absorver melhor, para ter uma boa regulação no intestino, para as funcionalidades, regulação de temperatura e tantas outras funções da água. Então, a gente deve estar consumindo, pelo menos, o que se indica pelo Ministério da Saúde, é 2 litros ao dia, só que a gente também tem um outro jeito que a gente pode calcular 30 ml para cada quilo de peso que a pessoa tem e ver o que seria a quantidade ideal para cada pessoa. Porque dependendo do peso da pessoa, 2 litros pode ser muito ou 2 litros pode ser pouco. Então, é do modo geral, a gente pode fazer esse cálculo e ter uma ideia, né? Então, a hidratação é fundamental, assim como os outros pontos já citados. E a gente acaba deixando muito de lado por causa da rotina acelerada, de não sair com uma garrafa perto, agora a função da máscara também, então ter que tirar a máscara para se hidratar, mas tudo a gente faz com o maior cuidado, é importante sempre ter uma garrafinha em mãos para a gente poder se hidratar. Quarto ponto, então, atentar-se aos alimentos fontes de proteína,
e também de fontes de boas gorduras. A gente acaba deixando muito de consumir os alimentos fontes de proteína, e as proteínas são fundamentais para a gente manter a nossa estrutura muscular. Então, a gente, com a tendência da idade, é que a gente fique mais sedentário e consuma menos proteína, menos se hidrate também. Então, a gente tem que andar ao contrário disso. Então, comer melhor, comer fontes proteicas e sair da inatividade física, né? Para que a gente evite quadros de redução de massa muscular, de perda de músculo. Então, a prática de exercício físico aliada a boas fontes proteicas, como carnes e seus derivados, e leites e seus derivados, são bem importantes. E as fontes de boas gorduras, consumir o azeite de oliva, consumir oleaginosas, consumir abacate, são boas fontes que devem estar na nossa alimentação aí da semana, do mês, é importante estar consumindo. E como quinto passo, e não tão importante, e bem importante quanto os demais, é comer com atenção. A gente acaba pela rotina, muitos em home office, ou com os problemas da vida que a gente tem, não prestando atenção naquele momento que a gente está se alimentando. Então, a gente tem que estar presente, sentir os sabores das comidas que a gente se propôs, as texturas, mastigar com atenção, aproveitando aquela refeição ali que estamos. Essas, então, são as dicas que eu trouxe para vocês. Ah, que bacana, Renata, porque eu acho que, assim, isso é uma, né, eu trago aqui como cuidados com a maturidade, mas isso é importante que a gente tenha desde cedo, né? Eu sou um exemplo, assim, de ter começado a me cuidar e em pensar em saúde, em pele, em alimentação, muito tarde já, que nunca é tarde, né? Sempre é hora da gente começar. Sim. Mas assim, essa tua sequência, esses cuidados que resumidamente tu trouxe para nós, bacana assim, né, que a gente consiga desde jovem seguir rotinas adequadas de alimentação. E bom, não seguiu, já está madura, já está com a idade avançada, mas é tempo, né, de começar então a pensar numa alimentação adequada, melhorar a qualidade de vida, melhora a pele, melhora, né, órgãos internos, tudo, né, tudo tem uma melhora considerável com uma boa alimentação. Tá Com bem? certeza. Muito Sempre é bom, muito tempo. obrigada. Renata, gostaria que tu deixasse para nós o teu contato, aonde nós te encontramos, se alguém quiser te procurar, como te acha nas redes sociais. Certo. Então, atualmente eu tenho as duas redes sociais, na verdade três, né? Que são o Instagram e o Facebook. Então, vocês podem me encontrar colocando @NutriRenataMartins, e no LinkedIn, Renata Martins, nutricionista, vocês vão estar me encontrando. Ok, então. Agradeço muito mesmo ter aceito o meu convite e vamos nos alimentar bem e seguirmos nos falando, tá bom, Renata? Certo, isso aí. Obrigada.